Cheirosa no ar! Olá, pessoal! Sejam todos super bem-vindos. E agora, gente, a nossa estreia oficial aqui no canal da Flavinha Cheirosa. Vocês pediram e eu estou aqui, olha, com conteúdos interativos, entrevistas exclusivas e, olha, vocês estão convidados todas as quintas-feiras às 8 horas da noite aqui pelo meu canal do YouTube. Já quero agradecer aqui esse estúdio maravilhoso. Olha, gente, adorei tudo. E olha, além do mais, hoje a Flavinha trouxe uma entrevista aqui. Um convidado que é super amigo da Flavinha. Aliás, eu faço ali as minhas atividades físicas, eu tô adorando lá o meu desempenho. Olha, eu tô evoluindo a cada semana. Seja super bem-vindo, doutor Nathan Arnone, ele que é ortopedista e traumatologista, lá da Clínica Pro Esporte, diretamente de São Bernardo do Campo. Seja bem-vindo, doutor Nathan. Obrigado, Flávio. Vamos conversar um pouquinho hoje. Com certeza, com certeza. Então você que está aí, ó, conectado junto conosco aqui pelo meu canal, já aproveita, já dá o seu like aí, já deixa o seu comentário e, ó, pode enviar também as suas perguntas. Se vocês tiverem algumas dúvidas, pode perguntar tudo aqui pro doutor Nathan, que ele vai responder com o maior carinho. Se não der tempo, depois a gente vai fazer uma enquete aqui, vou estar mandando aqui as perguntas para o doutor e ele vai estar entrando em contato com vocês, porque ele sabe tudo. Eu também vou aprender aqui muito com o doutor Nathan. Aliás, doutor, eu vi você treinando lá na Pro Esporte e o seu treino, assim, eu falo que ele é fabuloso. Estava até conversando aqui nos bastidores. Eu falo que assim, gente, eu tô acho que há uns 2 meses, né, produção? Uns 2 meses lá na Pro Esporte. E eu até comentei com a Carol, comentei com o doutor Nathan, que eu tô adorando, gente. O meu desempenho ali tá sendo maravilhoso. Tô começando a me empolgar mais nas corridas, mas quando a gente vê o doutor Nathan treinando lá na Pro Esporte, a gente se motiva mais. Você deixa a gente assim com mais vontade de treinar, de correr. Quanto tempo você mais ou menos já faz aquele tipo de atividade? Que é um funcional, né? Isso, exatamente. Primeiro, boa tarde, né? Lá eu comecei a fazer os treinamentos quando eu comecei a praticar mais a corrida e jogar tênis, né? Sim. Na verdade, o tipo de atividade lá que a gente desenvolve lá é no setor nosso da fisioterapia, onde a gente usa um trabalho de prevenção, um trabalho de tratamento e recuperação. Sim. E aí, para ter uma qualidade melhor, tanto na performance quanto na questão de prevenção de lesões, é interessante a gente fazer um trabalho específico voltado para aquela patologia, ou voltada para o indivíduo, ou até voltado para o tipo de atividade que o paciente ou que a pessoa pratica. Então, que nem hoje, a gente vai conversar até um pouquinho mais, mas a gente... eu tô me preparando para fazer uma maratona, vai ser minha primeira, e para fazer esse tipo de prova é necessário que tenha uma preparação específica, então é super importante, até para que você consiga fazer ela bem, porque fazer atividade física com dor ou com qualquer outro problema não é legal, né? E eu tô comentando isso com vocês aqui, porque eu acho que vocês acompanham a Flavinha Cheirosa lá pelo meu Instagram, e toda semana eu tô postando ali os meus conteúdos, né? Os meus treinos, até a pessoa falando assim, nossa, a Flavinha Cheirosa tá mudando de vida, toda semana treinando, já segunda semana que eu já faço corrida, fiz lá com vocês, lá no Paço Municipal, que foi a RAM, né? É isso, né, Carol? Foi a meia maratona de São Bernardo. A meia maratona de São Bernardo. Aí depois eu fiz lá da Sandra do Leite, lá a corrida das mulheres. E eu já tô empolgada, gente. Toda semana a Flavinha quer correr. E eu quero agradecer aqui a parceria da Pro Esporte, que tá acompanhando agora a Flavinha Cheirosa. Vamos mandar lá um beijo pro Everton. Um beijo lá pro nosso professor que arrasa nos treinos, adora. Daqui a pouco eu tô quase morando lá na Pro Esporte, viu? Montando uma barraquinha lá e acordando já pra arrasar. Mas vamos começar aqui o nosso bate-papo, hoje com o nosso querido doutor Nathan, né? Ele que é médico ortopedista, traumatologista, especialista em joelho, pessoal, e medicina do esporte. E olha, ele é CEO e idealizador da Clínica Pro Esporte e também o médico responsável, olha, do Esporte Clube Água Santa.
É um atleta, é marido, é pai, ó, tem 2 meninos, que graça. E um verdadeiro apaixonado por esportes. A gente percebe mesmo, viu, gente? Porque quando a gente cruza com ele lá na Pro Esporte, a gente vê, oh, meu Deus, doutor Natan tá motivando a gente. Isso é bom demais. E vamos começar aqui então? Vamos falar aqui? Bora. Vamos começar com o nosso primeiro título aqui, que é o Carreira e Medicina. Você que está conectado aqui hoje conosco, no programa Fala aí, Cheirosa, tiver alguma dúvida, quiser perguntar, mande a sua pergunta que a Flavinha vai responder, vai perguntar aqui para o doutor Natan. Vamos lá então, doutor Natan, conta pra gente aqui, ó, de onde que veio essa paixão pela medicina e especialmente pela ortopedia e traumatologia. Conta pra gente. Bom, eu sempre, desde mais novo, gostava muito de praticar esportes e sempre queria fazer alguma coisa relacionada com essa parte. E, na verdade, eu estava na época, acho que 6º ano, 7º ano da faculdade, e teve uma excursão da escola, né, que é da faculdade não, da escola, e aí a gente fez uma excursão para a USP, foi conhecer o Museu de Anatomia e tal. E aí naquele dia eu comecei a ver as peças e tal, eu falei, meu, legal isso, né? Muito interessante. E justo naquele dia tinha uma turma da medicina que estava fazendo aula de anatomia lá. E aí acho que as meninas ali na época, as estudantes, acharam interessante. E aí falaram, ah, você quer tocar, você quer ver? Aí eu falei, pô, gostaria. Aí fui lá, coloquei a luva, e aí eu falei, aí depois daquele dia eu falei, cara, acho que dá pra gente pensar em fazer uma área aí da medicina voltada para a parte esportiva, e como eu sempre pratiquei, joguei bola, tudo, falei, meu, acho que eu vou pensar em fazer aí a parte musculoesquelética, que é a parte de ortopedia, né? Então foi assim mais ou menos que começou a brotar na cabeça a seguir esse caminho aí. Legal. E você escolheu uma área muito, mas muito legal, né? Ela é ligada ao movimento, à performance e também ao esporte. E assim, o que mais te motiva em trabalhar com atletas e pacientes que buscam qualidade de vida? Para mim o que mais me motiva é o paciente, o atleta ou aquela pessoa que procura para que nós possamos ajudar ela, ver ela evoluir, ver ela melhorar a qualidade de vida ou ela melhorar daquela condição. Então a gente acaba atendendo no nosso dia a dia muitas pessoas que nos procuram, que nos trazem algum tipo de problema, algum tipo de limitação, alguma dor, e ver essa pessoa conseguir melhorar, ver essa pessoa melhorar do quadro, começar a praticar uma atividade física, uma pessoa que é sedentária, uma pessoa que tem algum problema de saúde, e principalmente na minha área que eu acabo trabalhando mais durante o dia a dia, a parte de patologias musculoesqueléticas, então, patologias articulares. Então, às vezes um idoso, que eu estava até conversando com o pessoal lá da clínica, teve uma paciente que acompanha com nós lá, aí ela passou em consulta, ela tinha uma artrose de joelho, a gente começou o trabalho multidisciplinar, que é uma coisa que a gente desenvolve muito lá na clínica. Então ela fazendo a parte dos treinamentos, com a fisioterapia, junto com o atendimento lá comigo, e a gente começou a desenvolver, fez tratamento com infiltração, com exercícios, e ela era uma pessoa que andava de muleta, tinha bastante limitação, e a gente vê ela conseguindo no dia a dia dela, já chegando no consultório sem a muleta, movimentando. Então isso para nós motiva. Ou um atleta que tem algum tipo de lesão, que ficou afastado, porque a gente convive essa dor com ele, né? E a gente vê que talvez ele tá lá, é um processo longo, tem muitas lesões que às vezes o atleta tem que passar por uma cirurgia, e aí às vezes é um processo que ele fica lá, sei lá, às vezes 6 meses, 8 meses, e a gente vê aquele dia a dia, os fisioterapeutas também, e depois vê ele voltar a campo, fazer um gol, desempenhar aquilo que é a atividade dele, para nós é muito bom, é muito gratificante, né? Então isso é o que mais motiva a gente. E além de conseguir desenvolver ali na clínica, né, um trabalho que foi uma coisa com a minha cara, né? Assim, a gente tem a formação, a gente começa a trabalhar em hospitais e tal, mas acaba sendo uma coisa mais engessada, não é aquela coisa... E hoje em dia acaba sendo meio que não é uma moda, mas hoje em dia, quando eu me formei, nem todo mundo queria praticar atividade física. Então eram poucos médicos que trabalhavam com isso.
Agora, hoje em dia, não. Hoje eu vejo que todo mundo busca saúde, busca melhorar. E isso é uma das coisas que eu converso até com o meu terapeuta, que hoje, inclusive, eu faltei na terapia que eu faço, mas ele acaba não sendo só um terapeuta, mas ele tem algumas coisas que é um guru. E ele, uma das coisas que ele fala é exatamente isso. Tem algumas coisas que a gente faz ao longo da nossa vida. Uma delas é fazer uma economia para a gente. E outra coisa é a questão da cultivar nosso corpo, melhorar nosso corpo, para que a gente tenha um envelhecimento legal. Então, não adianta só a pessoa chegar no final da vida dela e aí procurar um atendimento, onde lá ela já tem, às vezes, uma doença que a gente vai ter que tratar. Hoje em dia, a gente busca muito mais essa parte da prevenção, que é o quê? Melhorar o condicionamento, fortalecer mais a parte muscular, se preparar para que tenha tanto que ele consiga fazer algumas atividades ao longo da vida, que lhe deem prazer, e também no futuro, né, no final da vida, conseguir se preparar para ter um final de vida com menos limitação, mais independente, né? Eu posso falar para vocês, pessoal, que eu sou exemplo, viu? Porque eu estava até comentando com ele antes da gente começar o programa aqui, que a semana passada eu tinha feito a corrida, que foi a meia maratona, e eu estava desacostumada. E aí, até no outro dia, foi na segunda-feira, acabei indo lá na Pro Sport, fiz lá uma fisioterapia com Everton, tava meia dolorida, fiquei dolorida uns 3 dias. Aí passou uma semana, fiz o meu treino, e aí eu fiz a outra corrida, que foi a corrida da mulher. E aí eu falei, será que eu vou estar dolorida na segunda-feira? Não. Aí até falei, nossa, meu corpo já está começando a acostumar. E aí a gente vai pegando esse hábito de estar fazendo os treinos, né, de estar fazendo as atividades, e eu até acho muito legal essa parte de motivação, porque hoje eu já consigo acordar mais cedo em casa, e lá perto de casa, eu moro em São Caetano, tem um parque, aliás, lá tem parques maravilhosos. Então, hoje eu consigo ir no parque, correr meus 20 minutos, coisa que eu não fazia. Eu falei assim, já que não dá para ir na Pro Sport todos os dias, já está me motivando a isso. Então, aí você vai acostumando o corpo, vai fazendo as atividades com bastante regularidade. Isso é tão maravilhoso, gente. Então, você que está aí, sentado, sem fazer atividade física, bora levantar desse sofá, gente. Bora se exercitar, porque, olha, atividade física eu falo que é bom demais. E, ultimamente, eu estou conectada com essa parte saudável, essa parte de atividades, e a Pro Sport está me motivando a cada dia mais. Que bom. Quero agradecer vocês, viu? Essa é a ideia nossa lá. Até o pessoal do meu Instagram tá me vendo com outros olhos, até outros públicos, o pessoal do fitness, o pessoal que pratica esporte, o pessoal mandando mensagem para mim. Olha, uma galerinha boa, viu? Tô gostando, Flavinha Fitness. Doutor, atualmente você é o médico, né, lá responsável, CEO lá da Pro Sport, e também é o responsável do Esporte Clube, né, Água Santa. Como que é conciliar a medicina com o ambiente competitivo do futebol profissional? Na verdade, a gente, acredito que boa parte dos médicos, dos colegas, acaba tendo uma vida bem atribulada, bem agitada. É difícil aquele colega que trabalha num único local. Então, a gente conciliar é um tipo de trabalho que envolve principalmente o trabalho com o atleta profissional, o trabalho de clube. É um trabalho que envolve muita questão mental, muita essa questão de saúde mental. A gente tem muito trabalho físico na questão de ter o trabalho ali mesmo, mas mais a questão da cobrança, de pressão, porque a gente convive ali com o atleta, a gente convive com o clube que tem um determinado objetivo, então tem a cobrança da parte da direção do clube, dos atletas, do próprio treinador. Então o atleta machuca e às vezes tem a necessidade é um atleta importante, às vezes tem a necessidade de ter uma recuperação mais rápida. Então tem todo esse tipo de cobrança, a gente tem que lidar com isso. São lesões às vezes são diferentes, né? Então tem toda essa parte. Então é uma coisa que assim é bem trabalhosa, né? Mas a gente tem que tentar fazer esse trabalho da melhor maneira possível, e aí tentar conciliar com a questão do nosso dia a dia, né? Família, clínica. Mas assim, para mim, trabalhar com o esporte é a parte que me motiva, né? Então eu costumo falar que, assim, logicamente gosto lá da minha clínica, gosto de tudo que eu faço, mas tá no dia a dia lá, às vezes é cansativo porque tem viagens, às vezes as pessoas em casa não reclamam, que queria que a gente ficasse mais em casa, mais presente, mas no final das contas é uma coisa que me motiva, que nem em 2023 a gente foi vice-campeão paulista,
participar de todo esse processo, ver atletas que saíram de lá e hoje estão em outros locais, poder ter ajudado esse atleta de alguma maneira, a própria questão do clube. Então, assim, as histórias que a gente vai fazendo, amigos, então é uma coisa muito legal. Às vezes a gente brinca no futebol que fala assim, o futebol é legal, o problema é os 90 minutos, né? Se não tivesse os 90 minutos, mas é muito legal, assim, a questão do dia a dia, mas assim, as pessoas costumam a ver o final, né? Não ver o processo. Então não ver o quanto ali dentro tem aquela pressão, tem aquela cobrança, é uma coisa difícil. Mas é uma coisa gratificante, assim, para quem gosta, sempre o importante é você procurar fazer o que você gosta, né? Então no final você fala, pô, foi bom, valeu a pena. Então isso que é o melhor de tudo. Legal. Quero ir lá um dia assistir esse jogo. Vamos sim. O próximo que tiver, já convida a Flavinha. Vamos. Sabe, falando em jogo, eu até comentei com a Carol, que me chamaram lá no Instagram perguntando em qual time que eu jogava. Eu tava com cara de jogadora de vôlei. Até isso já estão achando que a Flavinha é. Isso é muito legal. Eu gosto muito de vôlei, mas eu gosto mais de futebol. Eu sou corintiana, e você? Sim. Meu segundo, agora atualmente é o Água Santa, né? Mas Água sou corintiano também. Corintiano, isso aí. Muito bom, muito bom. Alô, corintianos de plantão. Aliás, gente, olha, eu gosto de falar com todo mundo, todos os times, tá? Então continue conectado aqui no nosso Fala aí, Cheirosa, hein? Pelo amor de Deus. Vamos falar agora um pouquinho com o Dr. Natan da vida pessoal. Vamos falar aqui, ó, fora do jaleco. Certo. Você é marido, é pai de 2 meninos e ainda consegue ser atleta. Como que você concilia família, trabalho e esporte? Olha, é que, na verdade, eu sempre, foi uma coisa que eu sempre gostei muito e faz parte da minha essência, praticar atividade física. Isso até pegando um gancho do que você tinha falado anteriormente, né? A gente vive nessa rotina muito louca de trabalho e tal, e a minha terapia para conseguir trabalhar melhor com toda essa parte e me sentir melhor é a questão da prática de atividade física, né? Mas, então isso faz parte da minha essência, mas é uma coisa que realmente é bem trabalhosa, é uma coisa que eu agradeço muito também a minha esposa por conta disso, porque assim, ela entende que é uma necessidade que eu tenho e que eu preciso praticar atividade física para que no dia a dia eu consiga estar melhor com ela, com meus filhos e tal, e até poder trabalhar melhor. Mas assim, eu procuro tentar dividir a minha semana, o meu dia já com uma certa antecedência. Antigamente, há um tempo atrás, antes da pandemia, eu sempre joguei bola na infância, aí na faculdade, depois fui só começando a trabalhar com a parte do futebol, e aí depois eu gostava muito de fazer musculação, hipertrofia. Aí quando veio mais ou menos um pouco antes da questão da pandemia, aí eu comecei a correr, comecei a gostar, mas aí veio a pandemia e um pouco depois, quando começou a ter abertura, aí eu voltei a correr e foi aí que eu fui picado pelo bichinho da corrida, e é uma coisa que hoje eu amo, assim, correr, me sinto bem. Então o que eu procuro fazer é isso, são treinos que às vezes o corredor gosta de correr muito logo no início da manhã, então geralmente, principalmente no final de semana, eu saio para correr, sei lá, 5, 6 horas da manhã, faço o meu treino ali, que vai depender do treino que está no momento, e aí nos finais de semana costumo aproveitar com a família, ou se eu tenho um trabalho, um curso, alguma coisa, e durante a semana eu vou para o consultório, às vezes faço um outro treino, que às vezes eu vou lá na Pro Esporte para fazer esse treino mais preventivo, específico, às vezes faço a musculação também, mas é uma coisa que eu tento conciliar porque ela faz parte do meu dia a dia. Legal. E olha, gente, ele é virginiano, vaidoso, vocês perceberam, né? E é colecionador de camisas de futebol. E olha, ele também não resiste a ter um bom par de tênis. Olha, ele gosta de tênis, eu também adoro tênis, viu, Natan? Qual dessas paixões fala mais alto? Olha, depende, viu, Flávia? Na verdade, eu sou uma pessoa que eu gosto de coleciono um monte de coisa, né? Então, camisa de futebol, quem vai lá no meu consultório, não sei se chegou aí no consultório. Fiz foto lá com um mas monte de ali camisa. tem também umas miniaturas de atleta, de jogador de basquete, de futebol, tem bola, cada viagem que eu vou eu trago alguma coisa de algum clube, fui agora recentemente para um congresso lá na Espanha, então trouxe
estádio do Barcelona, do Real Madrid, então eu gosto dessas bugigangas, assim, digamos. E aí uma das coisas que eu gosto é colecionar a camisa de futebol. Eu tive quando eu era muito adolescente, depois parei e agora de um tempo para cá voltei. Então agora, atualmente, eu tô mais nessa das camisas, mas há uns 2 anos atrás era questão de tênis, hoje compro, mas menos. É uma coisa que eu gosto muito, eu me sinto bem, mas depende muito da fase. Atualmente agora eu tô com as camisas de futebol, mas tem fase que é do tênis, tem fase que é de alguma outra coisa e assim vai. E tem aí alguma camisa especial, um tênis que você fala, esse aqui é meu queridinho? Então, acho que acredito que das camisas de futebol, eu tava pensando assim, né? Eu acho que talvez não tenha uma que seja a que eu goste mais, mas as principais, assim, eu tenho muitas camisas que eu ou compro ou às vezes algumas pessoas me presenteiam e elas ficam em casa. Aí algumas camisas que os atletas que trabalharam comigo às vezes vão para alguns clubes e aí às vezes eles acabam também nos presenteando, assinando, autografando. Algumas delas eu coloco lá na clínica. Então, essas camisetas que estão lá na clínica, que são de pessoas que de alguma maneira marcaram assim a minha carreira, marcou um momento ali da minha vida. Então, essas são as mais importantes. E tem que são pacientes ou atletas que a gente tratou. Então, que nem tem, por exemplo, o Samuel Lino, que está hoje agora no Flamengo, jogou no Atlético de Madrid. Ele começou na base do São Bernardo, que eu trabalhei lá 10 anos. E hoje ele está no Flamengo, foi convocado agora recentemente para a seleção brasileira. Então eu fui agora lá para Madrid, ele me deu uma camiseta do Atlético. Então é uma das camisetas que a gente tem carinho. Tem do Malcolm, que está no Al Hilal, que também eu fiz o acompanhamento dele de uma lesão que ele teve no joelho aqui, quando ele estava de férias, então também é uma outra camisa. O Lucas Moura, e tem outros atletas também que trabalharam comigo, o Rodrigo San, que está no Juventude, tem algumas camisas aí que são especiais. Tem alguém das antigas também? Acho que antiga não tenho. Qual o mais antigo, o jogador mais antigo, a camisa mais antiga assim que você tem? Mais antiga, acho que eu tenho uma camiseta que o Ralf, que era o volante do Corinthians, foi num jogo que eu sou corintiano, né? Então a camiseta da Libertadores que eu tinha com a minha foto no número lá. E aí teve um jogo festivo 2011 ou 12, foi em São Bernardo. Teve um jogo que era amigos do Robinho contra amigos do Neymar. E aí eu trabalhei nesse jogo. E aí no pós teve um evento lá e ele estava com os amigos. Aí ele autografou a camiseta. Depois ele até passou lá com a gente também, mas eu conheci ele assim, e aí ele autografou. E tem a primeira camisa na época quando eu trabalhei no São Bernardo, que era uma camiseta autografada por todos os atletas também, que é uma camiseta de 2011. Acho que são as mais antigas, assim, que eu Legal, tenho, muito bacana. que foram presenteadas, né? Muito bom, né, ter esses presentes especiais, né? Memórias para sempre. Agora a gente vai falar aqui com o Dr. Natan, a vida dele como atleta. Você já correu várias meias maratonas e agora você está se preparando para a primeira maratona em Buenos Aires, no dia 21 de setembro. Tá aí, já, praticamente, né? O que te motivou a encarar esse desafio? Então, eu comecei a correr, adorei, e aí fui colocando objetivos, e aí, na verdade, assim, eu fico pensando e converso muito com as pessoas, o que a corrida me fez, por que eu gostei tanto da corrida? Eu acho que a minha vida, ou a vida nossa do dia a dia é tão atribulada com tantos problemas que eu, sei lá, eu acho que talvez seja uma das coisas que eu cansei, assim, do futebol, assim, de praticar, na verdade. Porque às vezes você vai lá, vai jogar, aí é um período que às vezes você não tá com a tua família, e aí você chega lá e as pessoas começam a ter uma rivalidade, um começa a brigar com o outro lá. Aí eu falo, pô, eu vou sair da minha casa para ir brigar, vira uma competição, e a corrida é uma competição comigo mesmo. Então eu comecei a correr, é uma atividade que eu gostei muito, e eu sinto isso, que eu comecei a correr num determinado status, e aí eu fui colocando objetivos. Então primeiro eu falei, bom, vou correr agora 10 quilômetros abaixo de 50. Aí fiz uma preparação de 3 a 4 meses, que isso é uma coisa interessante, né? Às vezes as pessoas
falam, às vezes a pessoa quer correr, já chega às vezes lá no consultório e fala, pô, quero correr uma maratona. E às vezes daqui 3 meses, e não é assim. Então, eu fui lá, coloquei um objetivo de correr 10 km em um determinado tempo, aí depois a gente passou, falei, ano que vem, depois de 6 meses, vou fazer uma meia maratona. Aí fui fazer a meia maratona do Rio. Antes eu tinha feito a de São Paulo, mas aí coloquei como objetivo essa. Aí depois, mais pro final do ano, eu falei, bom, se eu fiz 21, dá para eu fazer 30. Aí fui fazer uma prova de 30 km e aí estava programado para eu fazer uma meia maratona no passado, que ia ser em Porto Alegre. Mas aí teve aqueles eventos, né, lá do Rio Grande do Sul, que foi super triste. E teve também, a minha esposa ficou grávida, teve o nascimento do meu filho, ele acabou nascendo bem no dia da maratona. Então aí eu falei, não consegui me preparar, acabei adiando. A gente tem que ter a questão das nossas fases, né? Então era uma fase que eu tinha que dar atenção para essa parte. E aí agora eu falei, não, vamos lá, né? E aí eu comecei a me preparar. A preparação não foi, digamos, com aquele tempo que eu gostaria, porque acabou ficando um pouquinho em cima. Mas foi assim, que eu pensei, a corrida também acaba sendo uma desculpa também para a gente viajar, para conhecer outros lugares. Então é super legal você correr num lugar que você tem, pelo menos eu acho isso, um lugar que você tem vou correr por pontos turísticos interessantes, vou conhecer um lugar. Então eu falei, bom, é um percurso que é plano, é uma cidade, um país que é próximo do nosso, né? E aí dá para eu ir viajar com as crianças, tudo. Então eu falei, não, e vamos topar esse desafio aí, né? Como que tá sendo aí a sua preparação física e mental para essa maratona? Olha, eu fiquei bem surpreso. A maratona é daqui 3 semanas. A gente começou a preparação um pouquinho apertado por conta da correria aí principalmente dos campeonatos aí do clube. A gente teve o Campeonato Paulista esse ano, foi um campeonato que teve muita viagem, um campeonato bem estreito, com muitos jogos, e aí demandou muita atenção. E aí depois a gente também estava no Campeonato Brasileiro com algumas viagens e tal, então eu comecei a preparação, começar a conseguir fazer mesmo uma coisa legal, um pouco mais apertado. E aí nesse meio tempo que acontece, né, a gente não foi nem correndo, tinha acabado de sair de uma prova que eu tinha corrido 18 km aqui em São Paulo. E aí fui buscar meu filho na casa da minha sogra, no que eu tava descendo a escada eu virei meu pé, torci meu pé. Aí ele ficou inchado, aí eu tive que ficar 3 semanas parado por conta da lesão, só tratando lá na clínica. E aí, graças a Deus, consegui voltar. Então, assim, teve esses contratempos, mas aí agora, essa última semana, eu fiz a última parte, né, que é o período específico, que é o período onde a gente costuma aumentar os volumes e tal. E eu saí bem satisfeito, fiz um treino de 34 quilômetros, fiz num tempo abaixo do que eu estava pensando em fazer. E assim, acho que isso deixa a gente motivado para fazer uma boa prova. E o principal é que, assim, hoje, que nem você comentou, que você começou a correr, teve essas 2 vezes e não tá com tanta dor, é isso que me deixa feliz, porque eu não tive lesão do processo, não tive essa segunda-feira você estava lá, eu estava treinando super bem depois dessa distância que eu corri, então isso me deixou super feliz. Então, assim, e correr essa distância é uma coisa muito legal para as pessoas que trabalham aí, não são corredores ou não são esportistas, porque é uma briga mental com você mesmo. Você, durante aquela prova lá toda aquela distância, você trabalhar a tua mente, trabalhar momentos no qual você tá com dor, ou tá com algum incômodo, ou tá cansado, e você ir trabalhando a sua cabeça durante o processo, né? Porque, pô, tem dia que às vezes você talvez não quer treinar, mas você precisa, e aí depois quando é sempre uma coisa que é engraçado, que às vezes você tá com uma baita preguiça para acordar, mas, pô, eu nunca foi ruim. Depois, quando eu terminei, eu falei, cara, valeu a pena ter levantado, ter corrido, ter feito atividade física, então foi super bacana. Legal. E você tem, assim, alguma meta pessoal para essa prova ou o objetivo é só ir lá, criar uma experiência? Como vai ser minha primeira maratona, momento. Como vai ser minha primeira, a minha ideia é tentar terminar primeiramente, mas eu coloquei como objetivo tentar fazer abaixo das 4 horas, né? É um processo bom. Aí, São quantos km lá? 42.200 a distância. Nossa, isso vai dar o quê?
Dá, assim, pelo tempo que eu tô tentando fazer, umas 3h40. Gente, que preparação que você vai ter, hein? Vou estar acompanhando lá. Meu, depois você vai Vou contar tentar registrar aí no... Vai ter que voltar depois aqui para contar para sim. Flavinha como foi. Com certeza. Um dia eu chego lá. Não, vai sim. Isso aí, muito bom mesmo. Que legal. Pessoal, agora eu vou chamar aqui um breve comercial dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores. Daqui a pouquinho eu volto com mais entrevista com o Dr. Natan, diretamente da Pro Esporte. Nosso assunto tá maravilhoso, não tá? Mas daqui a pouquinho eu volto. Já tá sabendo do aniversário premiado da Sodier, mas quem ganha o presente é você! Cada R$90 em compras nas lojas da Sodier, você concorre a prêmios de até R$300 em todas as lojas da Sodier. E tem também os prêmios de até R$500 na carteira digital. Quer dobrar as suas chances? É muito fácil. É só adquirir o bolo Delícia de Leite Ninho com cremes e morangos ou então os presenteáveis chocolates da Sodier. São mais de 200 mil em prêmios pra gente comemorar juntinhos. Então corre pra Sodier e vem comemorar junto com a gente! E já voltamos aqui dos nossos comerciais, lembrando que daqui a pouquinho nós vamos sair daqui, ó, nós vamos tomar aquele café delicioso lá na Sodier Doces. Beijo aí para a franqueada Cida, que é maravilhosa, aliás, para todas as franquias de todo o Brasil, especialmente para dona Cleusa e o Diego lá da Sodier Doces. Você gosta de bolo? Adoro, é o meu Qual problema. o teu sabor preferido? Olha, eu gosto de bolo de cenoura, que é um bolo caseiro. Eita, delícia. Você que lançou um novo aí da Sodier de cenoura, viu? Mas eu gosto do bolo de ninho. Eita, esse daí é campeão de vendas da Sodier. E outras, também tem o Zero Açúcar, que é maravilhoso, tem a linha também dos salgados da Sodier, salgados que é os integrais. Aliás, eu sou apaixonada por todos os produtos da Sodier. E é óbvio que eu vou ter que levar meu convidado para apreciar as delícias da Sodier Doces assim que terminar o programa. Aí fala aí, cheirosa. Mas agora a gente vai falar aqui sobre o tema saúde, performance e inspiração. Doutor, na Pro Esporte vocês atendem desde atletas profissionais até pessoas comuns, como Flavinha Cheirosa. Qual é o erro mais comum que as pessoas elas cometem ao começar uma atividade física sem acompanhamento? O erro mais comum geralmente é exatamente esse, né? Começar a prática de atividade física sem uma orientação ou principalmente sem uma avaliação prévia, porque assim... Se a gente começa uma atividade física sem ter um profissional gabaritado, especialista naquela área, para fazer esse tipo de acompanhamento, essa orientação, você pode acontecer problemas desde leves, né, até problemas graves ou fatais. Então é importante, antes de qualquer tipo de prática de atividade física, a primeira coisa é a pessoa passar por uma avaliação médica, para que a gente possa certificar se aquela pessoa tem aptidão para praticar uma atividade física. Porque às vezes a pessoa vai ser detectada ou vai acontecer algum evento que pode levar à morte, né? Então isso é super importante, realizar alguns exames para a gente descartar alguns problemas fatais aí. E aí depois disso, logicamente, tendo essa aptidão certificada, aí a gente procurar as pessoas que vão poder orientar de forma adequada para os nossos objetivos, porque aí começa a ter um erro no processo, né? Então, às vezes a pessoa quer, sei lá, ganhar massa muscular, a outra quer emagrecer, a outra
E aí, às vezes, a pessoa vai fazendo por coisas que lê na internet ou coisas que um amigo indicou e nem sempre aquilo é o melhor para aquela pessoa. Então, uma das coisas que a gente grifa, que a gente ressalta muito lá na clínica, que é a questão da especificidade, né? Então, cada um tem a sua individualidade, cada esporte tem a sua individualidade, cada patologia tem a sua individualidade, então a gente tem que procurar encontrar o que é o ideal para aquela pessoa. Então, às vezes uma pessoa vai falar, para mim foi bom isso, mas às vezes o seu caso é diferente do outro. Então, é importante a gente investigar, avaliar melhor para que a pessoa consiga atingir aquele objetivo de forma segura, de forma assertiva. Então, é a melhor coisa aí. Lembrando que lá na Prep Sport, os treinos, eles são individualizados, né? Isso. Então, quando você vai fazer um treino lá, toda vez que eu vou lá, tem o Everton que cuida de mim, então ele já sabe mais ou menos, né, o estilo que eu treino, até onde eu consigo. A gente tem até aquele aparelhinho, como que chama aquele aparelho? É um frequencímetro, né? É pra gente acompanhar como que tá até a questão do volume de treino, tudo, então a intensidade. Então, às vezes é um treino, às vezes lá, por exemplo, que nem tem dia que eu vou lá e vou trabalhar mais a parte de recuperação, ou vou fazer mais a parte de mobilidade, vou dar atenção mais para alguma coisa específica. Às vezes não, é um treino que eu quero trabalhar um pouquinho mais a intensidade, mais exercícios mais fortes, né? Então aí dá pra gente trabalhar isso a carga do treino. E o legal é que assim, a gente fica ligado com esse frequencímetro, e aí tem uma televisãozinha lá que você vai acompanhando ali a sua evolução. A hora que você está mais cansada, a hora que você já está com energias, a hora que você já pode começar a fazer o exercício com mais intensidade. É bem legal isso lá, eu gosto, viu? Eu fico toda hora olhando lá, quando tá amarelo, aí vai no azul, aí o vermelho é que dá vermelho tá ruim. Cansada, né? É diferente lá, viu, gente? É muito legal. Doutor, muita gente lá, eles querem começar no esporte, mas tem medo de se machucar ou não sabe por onde começar. Que conselho que você daria para quem ainda não deu o primeiro passo? Procurar, que nem eu falei anteriormente, né? A primeira coisa é procurar um médico para fazer essa avaliação geral do paciente, da pessoa, e a gente tentar ver uma série de fatores, né? Primeiro, essa questão se tem alguma questão que impeça da prática de atividade física, para que ela possa praticar atividade física com segurança. Descartando essa parte, a gente vai começar a entrar em partes específicas, histórico, familiar, a gente vai entrar em históricos de patologias de base, como diabetes, hipertensão, e algumas questões também de questões articulares, né? E aí também a gente fazer uma avaliação funcional, uma avaliação geral desse paciente, né? Então, ver em que estado físico que esse paciente se encontra. Então, a gente tem alguns testes que a gente consegue avaliar, ver a questão da qualidade do movimento desse atleta, da atleta do paciente, da parte proprioceptiva, parte de mobilidade, alongamento e força muscular. Então, é importante para que a gente faça um screening desse paciente e consiga indicar para ele o melhor treinamento, a melhor sequência, para que ele tanto tenha uma boa evolução, quanto não tenha nenhum tipo de lesão. Você sempre fala nessa evolução constante, seja na clínica ou também no esporte. O que significa para você nunca parar de evoluir? Eu acho que o ser humano ele está em constante aprendizado, em constante evolução, e quando a gente fala de evolução é conseguir sempre fazer o melhor, né? Eu acho que, na verdade, eu costumo falar que nem eu vim aqui hoje, eu aprendo com você, eu aprendo com meus funcionários, eu aprendo com meus pacientes e aprendo também com professores, com médicos que foram meus chefes, que foram... então, assim, a evolução, eu acho que a gente... Eu não gosto nunca de estar... Eu me sinto mal, eu sou uma pessoa que estou sempre buscando coisas novas, sempre procurando melhorar, e eu acho que isso talvez é uma característica que a gente vai desenvolvendo. Então, por isso que talvez lá na clínica eu gosto, porque é uma coisa que tem a minha cara. Os funcionários ali, é uma coisa que eu procuro muito, um dos perfis dos funcionários são pessoas que querem melhorar, querem estar sempre aprendendo, querem estar sempre se diferenciando. Isso é uma questão que a gente vai conseguir trabalhar, atender melhor os nossos pacientes, né?
Então, a gente está sempre, a área da saúde é uma área que está em constante, sempre tem coisas novas aparecendo, tratamentos novos, muitos estudos, muitas coisas vão aparecendo, e a gente tem que estar sempre familiarizado com isso. Então, isso é uma coisa que, na nossa área, vai fazer com que a gente consiga tratar melhor o paciente, ter uma evolução melhor, ter uma condição melhor para o paciente. E assim, agora eu vejo não só da parte, né, de parte médica ou profissional, né, a gente tem que estar no nosso dia a dia também como pessoa, né, tem coisas que às vezes a minha cabeça, hoje eu com 39 anos, eu não tinha, sei lá, com 20 anos, então parte pessoal, de filho, de marido, de pai, então são coisas que vão acontecendo e a gente vai sempre evoluindo e vai vendo que são aprendizados na nossa vida, né? Então, eu acho que é isso, a evolução é super importante. Com certeza. Cheirosa em ação. Vamos fazer um quadro aqui diferente? Eu vou fazer a pergunta e você vai responder sem pensar muito, combinado? Beleza? Vamos lá. Um esporte que você ainda não praticou, mas quer experimentar. Aerox. Ó. Um atleta que você admira. Rafael Nadal. Uma comida que foge da dieta, mas você não resiste. Hambúrguer e japonês. O maior desafio da sua vida até agora? Acho que foi ser pai. E para fechar, o que é ser cheiroso para você? Ser cheiroso, acho que é a questão de higiene. Eu acho que para mim é super importante. A gente falou antes da questão de colecionar. Uma das coisas que eu gosto muito é perfume. Então, eu tenho vários em casa e acho que é super importante. A questão de limpeza, a questão de se cuidar, a questão de se sentir bem. Acho que a gente, bem cheiroso, a gente acredito que é uma pessoa melhor com as outras pessoas, né? É isso aí, gente. E aí, você que está assistindo a gente, é perfumado, é cheirosinho, tem higiene aí, ó, completa. Flavinha gosta de estar perto de pessoas que é cheirosa. Você sabe, Natan, que eu tô falando dessa coisa de cheirosa? E quando eu entrei fiz um reality show lá na Record, que é A Grande Conquista, e assim, a minha preocupação maior era chegar lá e lidar com gente fedida perto de mim. É a pior coisa que tem. E até eu falei, nossa, se vir alguém lá cheirando sovaco, cheirando, né, não tomar banho, eu vou arrumar a maior confusão, né? E eu falei, nossa, então eu vou ser uma das mais queridinhas do Brasil. E ali eu até senti, né, alguns momentos que tinha até algumas pessoas que tinham esses probleminhas, às vezes eu não tinha coragem de chegar na pessoa. Eu falei assim, eu era tão legal com as pessoas, até na hora de dormir, às vezes a pessoa tinha aquele bafo que a gente comia pouco lá, Sim. Eu comia muito pouco, né? Eu falo que assim, eu voltei de lá 5 quilos mais magra. Então, por a gente não comer, acho que talvez a gente tinha mau hálito. Mas essa parte de higiene, gente, eu falo assim, Flavinha Cheirosa, o Cheirosa é meu sobrenome, você sabia disso? Não. Cheirosa é meu sobrenome, meus avós são da Argentina, lá de Buenos Aires, e eu tenho que preservar o nome Flavinha Cheirosa, tem que andar sempre perfumado. A Carol sabia, né? Flávia Cheirosa Pereira. Agora você tem uma amiga eternamente cheirosa. Que bom. E tem que andar sempre cheiroso perto de mim. Exatamente. E eu lembrei desse episódio aí, que eu tinha momentos que eu ficava desesperada pra brigar com alguém ali, alguém fedido ali cheirando de sovaco, e eu não brigava. Vocês veem que eu sou do bem, né? O pessoal vem falando, nossa, que a Flavinha Cheirosa é a rainha das polêmicas. Nem tanto assim, viu? Mas, Natan, foi maravilhoso estar com você aqui hoje, aqui no Fala Aí Cheirosa. Quero agradecer mais uma vez aí a parceria da Pro Esporte junto comigo. Estou amando as minhas atividades físicas, os meus treinos. Adorei compartilhar aqui a sua história, a sua paixão pela medicina, pelo esporte, que também inspirou várias pessoas. Eu desejo que você faça muito sucesso lá na sua maratona em Buenos Aires. Depois você volta aqui para contar como foi essa experiência em todos os seus projetos lá na Pro Esporte, que você continue aí brilhando cada vez mais. E você que nos acompanhou, a gente aqui, ó, não esquece que a saúde é prioridade e esporte é vida. E aqui, ó,
no Fala Cheirosa sempre tem espaço para boas histórias. Doutor, deixa aí os seus contatos, o seu Instagram, o pessoal que quiser conhecer lá Pro Esporte, agendar as aulas, fazer um treino, então fazer uma fisioterapia. Lembrando que lá é uma clínica multidisciplinar. Eu tenho certeza que vocês estarão nas melhores mãos aqui, principalmente com o Dr. Natan. Bom, queria agradecer a Flávia, né, pelo convite. Essa parceria está sendo bem bacana. A gente vê a evolução dela lá. Ela, da mesma forma que falou que às vezes vê a gente treinando lá, anima, a gente também vê, fica feliz quando ela veio e falou para nós que, pô, tô sentindo essa evolução, tô sem dor, então para que tá gostando de ir lá, tá se sentindo bem, então isso para nós é importante, é isso que a gente busca na maioria dos nossos pacientes e os nossos alunos lá, né? Bom, a nossa clínica está em São Bernardo do Campo, né, no ABC Paulista, é um projeto bem bacana lá, a gente fica lá no centro de São Bernardo, na Rua Jurubatuba, 1350, a gente está com um espaço legal, agora a gente vai, vou até falar aqui, a gente vai, era uma coisa que estava em off, mas a gente vai passar por uma reforma, vai ter uma expansão lá. E lá é uma clínica que a gente busca fazer esse trabalho multidisciplinar, principalmente vendo a parte da humanização e da especificidade com o paciente, né? Então lá a gente tem lá a fisioterapia, que trabalha essa parte da prevenção, da performance, do tratamento, da reabilitação, da recuperação. E tem também as partes clínicas nossas lá, que a gente tem nutricionista, endócrino, ortopedista, tem toda essa parte geral aí. Então vá conhecer. A gente tem um site, que é www.clinicaproesporte.com.br, e acho que hoje em dia o pessoal vê mais as redes sociais. O meu é Dr. Natan Arnone, e o da clínica é Clínica Pro Esporte, @Clínica Pro Esporte. Lá tem um telefone de contato, tudo, é só falar com a Carol que ela responde 24 horas por dia lá. Aê, a Carol tá aqui atrás dos bastidores, atrás das câmeras, gente. E se você gostou aí do nosso Fala aí Cheirosa, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Olha, o nosso assunto foi aqui sensacional. Mais uma vez, super obrigada, Dr. Natan Arnone. Logo, logo estarei lá na Pro Esporte. Ó, beijo pra vocês. Não esquecem de me seguir também aqui. Flavinha Cheirosa nas redes sociais e o meu canal. Você que não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui no Flavinha Cheirosa. Eu fico por aqui. Muito obrigada, equipe. Estúdio PKT arrasou aqui. Amei tudo isso, diretamente do Shopping Vila Olímpia. Beijo no coração. Vai arrasar lá em Buenos Aires, hein? Tchau, tchau, gente.